trazer um outro aspecto disso. Quando você falou aí, eu falei, eu quero ajuda dos universitários, porque eu acho que essa questão do vestibular suscita em nós uma série de coisas. Vou fazer um recorte aqui, que é o seguinte. A gente vai para a escola, na verdade, para organizar as informações, como foram ditas aqui, que elas se transformam em conhecimento à medida que eu faço reflexão em cima do que me é colocado, do que é mediado. Então, por exemplo, você agora, nesse momento, a gente percebe que você está super atenta, você fez uma pergunta, ela percebe que a pergunta era verdadeira nela, porque a gente percebe a postura corporal dela aguardando essa resposta. Então, certamente, o que está acontecendo com você agora é você estar organizando um conhecimento que você já tinha, porque quando você fez a pergunta, você denunciou ter o conhecimento. Nós precisamos, em parênteses aqui, só para não perder o momento, valorizar muito a pergunta. Nós valorizamos, nós temos, assim, não pergunta agora que nós precisamos trabalhar, não, agora não é hora de conversar, não é hora de fazer pergunta. Ou seja, a pergunta é muito importante, porque ela nos diz aonde está aquela pessoa. Quando a pessoa pergunta, ela nos localiza, ela está lá. Você nem precisaria dizer que você está envolvida com o vestibular. Quando você faz essa pergunta, nós já sabemos que existe na sua vida envolvimento com isso. Então, o que você vem fazer na escola? Você vem na escola para que a escola te ajude a organizar uma série de conteúdos, para que você vá... Porque a vida poderia até te trazer isso, pela internet, pela vida aí. Só que dificilmente você teria acesso à organização que a escola dá, que a escola faz e estuda para poder priorizar isso, certo? Então, a escola tem esse papel na sua vida. Quando ela organiza o seu conhecimento, ela te ajuda a organizar o seu conhecimento, a avaliação sempre é um recorte desse conhecimento, tá? Então, eu vou avaliar, eu vou fazer um recorte disso e vou te perguntar alguma coisa daquilo que é um processo, tá? Que você vem organizando ao longo da sua vida. Obviamente que toda avaliação é injusta, porque ela é um recorte do que você é. Quando eu te pergunto o que você sabe de matemática e você não sabe me responder essa pergunta, eu posso dizer que você tirou 0. Porém, você sabe muitas outras coisas de matemática que eu não te perguntei e que talvez tenham muito mais expressão na sua vida. Então, aí é que é a dificuldade, inclusive, de se falar de avaliação, de se estudar avaliação, como é que eu vou avaliar o meu aluno, de que forma eu vou avaliar. E a gente tem buscado procedimentos que possam contemplar o sujeito o mais possível, né? Então, tem gente que adota a avaliação por portfólio, por relatórios, enfim, tem uma série de formas de avaliar. Então, obviamente que a avaliação, ela sempre vai ser um recorte do que você é. Então, ela não tem como ser justa no sentido pleno. O que seria justo seria que você pudesse escolher a universidade que você quer e dissesse assim, eu vou para lá. E fosse lá e pudesse estudar lá e trabalhar e se construir naquele lugar que você escolhe. Mas aqui minhas colegas já disseram com muita propriedade que nós não vivemos nesse país ainda, nesse momento histórico. Penso que viveremos, mas não estamos ainda nesse processo. Agora, eu quero resgatar uma coisa que a Marisa viveu, hoje a Marisa de Cristo, que ela devia estar aqui, ela não está, mas agora vou fazer a Marisa lembrar uma coisa que foi vivida por mim intensamente, imagino que por vocês também, que não faz tantos anos assim, porque eu também sou quase de idade da Ana. Mas que, não sei se vocês se lembram do tempo que aqui em Curitiba tinha os vestibulinhos, que eram assim, o terror das mães. Era o vestibulinho. E a criança saía da educação infantil, tinha mãe que tirava da escola, ela adorava a escola, era ótima, mas eu vou tirar, vou pôr naquela escola lá, porque ele vai fazer vestibulinho. Vocês viram o que aconteceu com o vestibulinho? Ele sumiu, ele acabou. Por quê? Porque eu me lembro que eu participei, existiu uma mobilização social intensa contra os vestibulinhos. A gente ia para televisão, ia para jornal, escrevia e tal. Pais, não se submetam a isso, teu filho é muito pequeno para isso. Enfim, e na época as pessoas que defendiam o vestibulinho diziam que ele era imprescindível. Tá? E nós vimos que não, que era possível viver sem ele. Acho que estamos vivendo novos momentos. Tem aí o movimento do vestibular agora, da unificação do vestibular, da
da forma como ele vai ser exigido no país. Vamos ver como é que vem isso. De qualquer forma, penso que ele está vivendo ainda um momento histórico. Um momento histórico, mas nós não podemos esquecer que somos nós que fazemos a história. A história é escrita por nós, e nós estamos vivendo um momento histórico. Então nós precisamos também empunhar bandeiras, e vou relembrar o professor Júlio, que diz que se somos professores, professamos, temos de ter uma crença e defender, abraçar uma ideia e defender esse ideal. Eu ia falar um pouco assim, vocês falam de formação de educadores, de professores, nesse trabalho, né, da relação de ensino-aprendizagem. Eu não trabalhei, eu trabalhei em escola particular faz muito tempo, só trabalhei em ONG e agora estou voltando para a escola particular. E uma coisa que eu vejo assim, uma diferença muito grande e que acaba batendo muito comigo é como os pais se impõem na escola, né? E que concepção de educação que esses pais trazem, têm da vida deles, né, daquela época, né, de 60, 70, que seja, e que querem para os filhos. Mas, por outro lado, eles não querem um método tradicional. E, por outro lado, saiu o ECA. Então, saiu os direitos da criança. E aí, isso é questão de como trabalhar o comportamento da criança. Porque adolescentes nós temos hoje, que está aí na igreja, no jornal, em qualquer canto, né? E não conseguem se orientar, os pais não conseguem se orientar, não conseguem dar um trabalho para os filhos, né? Eu fico pensando, puxa, a gente só fazer um trabalho de formação para os pais, né? De como poder lidar com essas crianças hoje, que são mais críticas, isso é fato, né? Pelo contexto histórico, pelas oportunidades que elas não têm mais, tudo, elas estão mais críticas, estão mais falantes, estão se colocando mais. Mas assim, não está tendo estrutura, porque os próprios pais não têm estrutura para se colocar com os filhos. Só para completar, isso foi uma coisa que eu pensei quando vocês estavam falando. Muitas vezes eu vejo alguns pais de crianças por aí que ficam meio preocupados com a postura do filho. Né? E que ficam, oh, meu filho é um mau. Acho o máximo. Não, eu também acho que é legal, mas sei lá. Talvez É aquela assim, história, né? A pessoa fala, sabe muito como se ai, faz queria isso. continuar se falando. Aí eu fico pensando, puxa, hoje o bebê não fica, mas todo enrolado, no pano, não consegue ver o pezinho. Hoje a pessoa consegue ver os pés, quer dizer, ela está conseguindo pensar mais, né? Ela está tendo mais oportunidade de pensar. Então é óbvio que ela está se desenvolvendo mais rápido. Mas aí a gente entra com um trabalho que os pais querem, mas não querem, e fica numa dúvida e cobra da escola e vê a questão do vestibular, mas qual o número de passaram, de faculdades que passaram, né? E fica uma contradição de trabalhar com os pais é difícil também, né? Para mim, toda essa questão, como trabalhar essa formação de pais para eles poderem, né, entender esse processo todo que está acontecendo, que nós, professores e educadores, também estamos trabalhando para que aconteça de fato a aprendizagem. Tem muito a falar também, né? Só puxando o gancho aqui o que ela falou, e já hoje alguém aqui também disse que o adolescente, o jovem, eu diria até nós, adultos, alguns, não pensamos, não sabemos pensar. Parece que vivemos, como diz o Dr. Cury, um pensamento engessado. E como ele falou já hoje, aliás, ele só nos mostrou um recorde da professora que deixou lá sobre a responsabilidade do educador. E eu ainda acho que a responsabilidade do educador é levar esse menino, essa menina a pensar. No momento em que nós levamos o ser humano a pensar, ele muda as atitudes e ele aprende. Como bem a Sandra falou, e não é porque ela é de português também, né? Você sabe, né? As cobras se afligem. A escola, a cobra, a professora fica, né? Então, no momento em que você leva ele a pensar, ele produz. O tarefismo também é importante em certas situações. Dá para deixar de ser tarefa uma vez também, né? Mas não tarefismo. Agora, por que ele não pensa hoje e por que essa dificuldade toda? E daí entra toda essa problemática, né? Pai, tá? Você bem lembrou o ECA mal interpretado, nós todos sabemos disso. Então, no momento em que se colocou todo o direito para esse menino, menos os deveres, né?
No momento em que eu não sei de onde partiu, de todos esses conselhos, o governo criou, não sei. Não estamos julgando o governo, mas eu acho que nós, no geral, nós tiramos a capacidade dele pensar também. Por quê? Porque ele recebe tudo mastigado. A mãe hoje dá tudo, desde lavar o tênis, se lá, não tem uma empregada, ela faz tudo. Peraí, como é que fica isso? Na escola, você acha que ele vai querer pensar, ele vai querer resolver? Não, ele ganha tudo mastigado. Por que ele vai ler? Como ela falou lá, por que ele vai ler um livro se ele sabe, inclusive, ele chega lá, às vezes até esquece, por maldade mesmo, e vai puxar um assunto que a professora pediu no trabalho escolar lá, ele tira da internet, inclusive, uma página do... Entrega, como que diz, está leia, você quer, né? Mas ele não é capaz de ler aquilo, interpretar, e depois alguém aqui falou, né, sobre a questão do vestibular, das perguntas, que eu também, como professor de português, não concordo, mal elaboradas, horríveis. Mas ele não é capaz nem de entender quando você diz assim para ele, vamos supor uma aula, né, de matemática lá, divida por 4. Nem isso ele entendeu, interpretou o que é para ele fazer. Imagina com toda aquela questão. Então aí a problemática é muito mais séria do que nós pensamos. Né? Mas também não é tão difícil, é simples. E quando eu vi o título, que a professora Beth chegou para mim que tem uma reunião, será uma palestra, um título sobre isso, falei, estou indo, não importa onde eu moro, onde eu moro, estou indo porque eu quero ver o que é isso, falei, eu quero ver o que é isso. Falei, pode ser que alguém me diz alguma coisa, porque eu vi agora, depois já, de passar a vara do... Eu passei para a escola, coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu dizia assim, eu sempre trabalhei em particular católica. Deus me ajuda. E Deus disse, não, você vai.